A paz de Cristo, irmãos. Eu sou o pastor Valdeir Contaifer. Nós estamos trabalhando, como você tem acompanhado, o estudo do Antigo Testamento. E nós estamos tratando nesse instante a respeito do Pentateuco. E estou aqui para convidar você a continuar nessa jornada conosco. Estamos tratando a respeito das Escrituras Sagradas e o nosso interesse, a nossa motivação principal é que o Antigo Testamento seja compreendido de uma forma ampla e a gente possa utilizar isso na nossa pregação e nos nossos estudos, no nosso entendimento das Escrituras como um todo e principalmente na obra da evangelização e das missões, que é o objetivo, né, da mídia, do nosso seminário, CEAM, né, e desse curso propriamente dito. Né. Quando a gente fala sobre o Antigo Testamento, a gente não pode esquecer que existem muitas palavras contrárias e até algumas pessoas estudiosas que têm uma crítica racionalista, colocando em dúvida muito do que o Antigo Testamento nos apresenta. E essa crítica mordaz, ela ganhou espaço em muitas faculdades e até em alguns seminários. E no entender das pessoas que escrevem, que falam, que ensinam, com essa crítica às Escrituras, principalmente com relação ao Pentateuco, eles então atribuem uma data diferente para os livros que Moisés escreveu. E a gente precisa estar muito ciente de que existe essa possibilidade de sermos criticados a respeito do que temos apresentado, né? Os estudiosos que são mais conservadores acham que Moisés é a pessoa provável para escrever todos aqueles livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Né? E a crítica se refere, por exemplo, quando as pessoas falam sobre o livro das gerações de Adão. Aí alguém pergunta bem assim, mas como teria livro na época de Adão? Então, é um entendimento interessante, porque a gente sabe que as Escrituras elas são apresentadas séculos depois, né? Mas nós não temos informação antediluviana, não sabemos o tipo de cultura que havia e nem que forma de grafia existia. Era possível que houvesse grafia antediluviana? Talvez. O ser humano sempre foi muito inteligente e capaz de comunicação, né? E assim como durante um tempo a escrita se apresentou na humanidade pós-diluviana através de hierógrafos e símbolos tais, até chegar ao demótico e termos sinais alfabéticos depois com os fenícios, trazendo para as outras culturas, como hebraico, grego e outros que nós conhecemos, os homens antigos também eram capazes de realizar a comunicação, mas nós não temos a informação, foi perdida, nós não sabemos. Então, dizer que o livro que Adão escreveu, por exemplo, isso invalida o fato do estudo do Pentateuco e do Gênesis, propriamente dito? Não, né? Claro que não. Existem algumas coisas que a gente pode chamar de acréscimo, é o que a gente fala sobre crítica textual, acréscimos ou retoques, que são insignificantes em palavras muito antigas, né, feitas na obra original de Moisés. É claro que copistas trabalharam isso, né, e sempre existem notas de copista nas margens, isso é incorporado à tradição de forma que não modifique a doutrina propriamente do texto, né. Então, por exemplo, em Gênesis 36, 31, indica que havia rei em Israel. A gente sabe que não existia rei na época de Moisés, né? Em Gênesis 14, é dito o nome Dan para a antiga cidade de Laís. Então significa que nas cópias que fizeram houve uma atualização do nome. Isso invalida o texto bíblico? Claro que não, apenas atualiza. Hoje nós também fazemos isso com as Escrituras. A gente chama de atualização semântica também e suplementação cultural. Isso é próprio dos tradutores. Eu faço isso quando estou fazendo tradução e versão de escrituras.
E isso é possível ser feito. A gente, claro que hoje nós colocamos em notas, né? Notas de rodapé, notas do início do trabalho, e de alguma forma isso foi feito antigamente também. Então, o copista das escrituras pode, de alguma forma, ter trabalhado algumas coisas, mas nunca para a modificação do texto bíblico. Então, a gente pode olhar que Moisés escreveu o Pentateuco, e se houve copista que trabalhou isso, ou se ele utilizou a amanuense, quem escrevesse junto com ele em algum trecho, ora, isso não invalida nada. A gente sabe, por exemplo, que a cultura egípcia narrada por Moisés, ela atesta que houve alguém que escreveu daquela época, né? Por exemplo, nomes como Potifar, né? O dom de Deus, o dom do Deus Sol, Ra, né? Potifar. O nome é Zafenat Paneia, né? O Deus que fala, o Deus que fala e ele vive. Ou Azenate, também utilizado na narração de Gênesis, pertencente a Deus Anet, né? Egípcia também, ou On, o antigo nome de Heliópolis, em Gênesis 37, 37 verso 36, 41, 45, também em Gênesis 50. A gente pode notar que o autor que escreveu esse livro é um autor que conhecia os egípcios, usava guardar as coisas, e cada um de nós deve perceber isso, né? Sabia do costume de tirar água do Egito através do Nilo, né? O arqueólogo W.F. Albright também fala sobre Êxodo, né? Que encontravam tantas coisas. Essas pesquisas todas que eu estou falando, e que eu desejo ser um pouco mais rápidos, são a atribuição de que esses textos que foram tratados no Gênesis trazem cultura da época, que era difícil, muito difícil. Nós não temos um outro personagem cultural com tanta capacidade de escrever como foi escrito, como é narrado a respeito de Moisés, né? Do mesmo modo, se a gente pegar o Deuteronômio, por exemplo, né, nós que somos ligados à ortodoxia da Bíblia, né, nós vamos ver que existe ponto de referência do autor no livro, e que ele traz de forma muito sistemática sobre costumes, reis, vassalos, muitas coisas do Oriente Médio que aconteceram no segundo milênio antes de Cristo. Então, é estranho para nós que as pessoas não têm a Bíblia como um livro fidedigno. Ora, se uma outra escritura tem fidelidade para apontar uma suplementação da Bíblia, né, por que a Bíblia também não teve autoridade como o escrito antigo de trazer para nós aquilo que Deus quer falar aos nossos corações? Então nós não anulamos a autoridade da Bíblia, muito pelo contrário. Nós referendamos e dizemos a você: estude esse texto, procure conhecer o ambiente do mundo bíblico, né? Perceba quando Abraão chega na Palestina, perceba as pontes culturais, os centros culturais, o jogo político daquela época, né? A gente vê os impérios ao redor, e tudo isso é muito importante para o entendimento das Escrituras e da cultura que chegou até nós para o entendimento da mensagem do Antigo Testamento. Irmão, minha irmã, que Jesus te abençoe. Abençoe a todos nós no estudo da palavra. Seja bem-vindo a esse estudo. Continue firme nele. Queremos que você seja formado e capacitado em Cristo Jesus para a realização de um ministério frutífero. Se você tem um coração missionário, o teu coração é igual ao meu. Vamos trabalhar juntos. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.